que Five Nights at Freddy's tem uma história totalmente confusa. Não é novidade pra mais ninguém, né? Até porque, né? Olha o tanto de jogo que esse jogo... Enfim, olha o tanto de jogo que Five Nights at Freddy's já teve. Peraí. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, Sister Location, Pizzaria Simulator, Ultimate Custom Night, FNAF Help Wanted, AR, Security Breed, ó, gente, até agora já totalizaram 10. Olha que eu tô contando só os canônicos, hein? Ruin, que é o 11º jogo. Nossa, Security Breed foi o 10º jogo, na verdade. Parabéns, Security Breed. Help Wanted 2. Não sei nem pra que Help Wanted 2, né? Mas tudo bem. Também não tô contando as DLCs não, tá bom, gente? Que se contar tudo... Olha, só tô contando a DLC do Ruin, tá bom? Porque, tipo, a do Help Wanted não... Do 4 também, né? 12. E agora também o jogo mais recente, Secret of the Mimicry. Totalizando assim, então, 13 jogos nessa franquia. Pouquíssimo jogo, graças a Deus. Mas enfim, que Five Nights at Freddy's tem uma história bem confusa, não é novidade para ninguém. Ai, Deus. Por conta disso, hoje eu sou maluco. Decidi tentar, porque se conseguir, olha... Eu decidi então tentar contar a história de Five Nights at Freddy's. Eu sou maluco, gente. Mas enfim, bora então aqui contar a história de Five Nights at Freddy's. Ai, Deus. Gente, olha, eu sei que não teve muita gente que quis isso, né? Eu fiz uma enquete aqui no meu canal que só teve 3 votos. E esses 3 votos, todos foram pra sim. Mas enfim, gente. Olha, então, vamos lá. Vamos nessa contar a história de Five Nights at Freddy's. Então, a nossa história se inicia com um cara que não tem nome, mas ele é da família do Edwin Murray. Por conta disso, eu vou chamar ele aqui de desconhecido da família do Edwin Murray, tá bom? Tá bom? Ele tinha uma fábrica para, bem, poder construir, né, umas fantasias para parques de diversões, também para teatros também, né, teatros, né, obviamente. E também para poder ser utilizado para programas de televisão. Você já deve ter visto aqueles programas de televisões que eles utilizam roupas, não é? Deixa eu dar um exemplo aqui bem obviamente óbvio. A família Dinossauro. Família Dinossauro. Quem não conhece a família Dinossauro, hein? É bem legal. Eu adoro. Sinceramente, eu gosto. Só ainda não terminei de assistir. Faz tempo que eu não assisto, mas enfim. E bem, o desconhecido da família do Eddie Murray, ele tinha um filho chamado Edwin Murray. E que era um funcionário e talvez até gerente. Da Fred, não. Fred ainda nem entrou. Nem entrou ainda. Da empresa. Provavelmente era funcionário ou um gerente. E bem, o desconhecido da família do Eddie Murray, ou pai do Eddie Murray, eu vou continuar chamando ele de desconhecido de desconhecido da família do Eddie Murray, porque eu acho melhor. E bem,
ele já não era mais tão novo quanto seu filho Edwin Murray, que tinha bastante ideias inovadoras, muitas ideias das horas. E rapaz, nessa mesma época, né, ele acaba conhecendo duas pessoas que vocês com certeza devem conhecer, que a gente conhece há anos, que são Harry Emily e William Afton. Pois é, isso provavelmente lá para os anos 60 ou 70 também. Alguma dessas duas décadas, por aí, tá bom? E bem, esses dois, o Harry Emily e o William Afton, eles tinham um restaurante ou pizzaria, restaurante barra pizzaria, com dois animatrônicos que serviriam para divertir as crianças. Barra para poder capturar crianças, para poder matar funcionários também, para poder ser roupa do William para poder matar todas as crianças. Isso é canônico. Ai, você deve estar se perguntando que lugarzinho que era? Ah, nada mais. É claro que eu te falo. Fredbear's Family Diner. Peraí, eu acho que eu falei. Acho que eu acabei falando um pouquinho errado. Fredbear Family Diner. Eu falo Fredbear Family Diner, tá bom? Eu falo assim mesmo. Se quer Fredbear Family Diner, mas eu falo. Mas eu falo Fredbear Family Diner, tá bom? Me deixa. Me deixa! Me deixa que eu sei que você também fala o nome dos animatrônicos errado. E, bem, também temos que falar que o William Afton e o Harry acabaram criando uma versão do Fredbear. Eu não sei se essa parte é canônica, mas acho que é, né? Que acabou dando um pouquinho errado. Pouquinho? E, bem, sempre vai dar alguma coisa de errado, não é mesmo? Claro que tem que dar algo de errado, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, gente, antes que eu me esqueça, esse vídeo vai ser dividido em mais de um vídeo, tá bom? Porque eu não vou explicar toda a história em um único vídeo, né? Porque senão esse vídeo aqui vai ter horas. Entendeu? Horas. Horas. Então, eu não vou deixar pra um vídeo só, tá bom? Então, enquanto o Eddie Murray estava trabalhando, ele acaba conhecendo uma mulher chamada Fiona. Não é essa Fiona aí, ó! E a Fiona já... Eu já disse que não é essa Fiona! Então, ela já foi uma pessoa que fazia... fantoche com as mãos. Eu esqueci como é que fala o nome disso, mas... Eu também esqueci como é que explica, mas eu acho que vocês devem ter entendido. Tipo, vocês já viram aquela série lá que são fantoches lá mexendo? Eu vou colocar a imagem aí de um fantochezinho, tá bom? Então, é isso aí, entendeu? É isso. Enfim, os dois acabam se apaixonando. Então, eles acabam se casando também. É. Ai, mal sabe o que o futuro espera para esse casal. Coitados. Olha, eu tô até com dó do que vai acontecer com eles, hein, gente? Coitados, hein? Esqueci. Mas enquanto ele ainda estava conhecendo, né, a Fiona antes deles se casarem. Não é essa Fiona, caramba! O Eddie Murray tava, né, fazendo, né, um negócio que era pra... Que era meio que pra pegar a voz de uma pessoa. Calma aí, não era o sentido... Calma aí, gente, calma aí, calma aí. É gravação de áudio, entendeu? Gravação de áudio para comerciais, entendeu? Ou também
para os funcionários, tá ligados? Para os funcionários, entenderam? Para os funcionários também. É, tipo essas gravações de áudio aí que a gente faz pro Zap Zap, entenderam? Então o Ed Murray consegue pegar a voz da Fiona, entenderam? E então, mas foi aí então, né, que ele acabou se apaixonando por ela. Foi bem aí mesmo. Foi a partir daí, entenderam? E ela também tinha se apaixonado por ele. É tipo a Fiona e o Shrek. A partir da Fiona, literalmente. Então, quando eles acabam se casando, parecia que iria dar tudo certinho pra vida do nosso queridinho Edwin Murray. Isso se o pai dele não morresse. E agora, tudo aquilo, toda aquela fábrica, iria ficar para o Edwin Murray. Pois é. E antes do pai do Edwin Murray e dessa para melhor, né? O desconhecido da família do Edwin Murray, quase que eu esqueço de falar isso, ele acaba avisando seu filho de que a pessoa da Fazbear não tinha como saber se era o Harry ou o William. Ele tinha falado que ele tinha falado que eles não eram que eles não eram muito bons, que eles estavam crescendo do nada. Mas enfim, eles eram amigos, né? Não um desconhecido da família do Ed Murray, mas sim o Ed Murray e o William Afton e o Harry. Então agora, o Ed Murray, ele acaba até mudando o nome do local para... Ele muda, né, para Murray Customs Manor. Não, peraí. Murray Custom Manor. É difícil falar custom sem ter o S, não sei porquê. Eu consigo falar Ultimate Custom Night sem o R, sem o S. Então, né, o Ed Murray, ele também cria, né, alguns shows de bonecos, né, para televisão ou para teatro ou qualquer outra coisa, né. Eu acho que de televisão seria melhor. Eu também até criou alguns parques que você pode mudar o circuito da maneira que você quiser. Madeira, meu Deus do céu. Então, nós temos a Fall Fest, que começou lá, né, no começo da década de 70 e foi até a década de 80. E como a gente sabe que foi até a década de 80... Help Wanted, mas daqui a pouco chegamos lá. E daqui a pouco, nossa senhora, como se fosse daqui a pouco mesmo, né? Daqui uns vídeos. Não! Ai, gente, sabe qual que é a melhor parte? O Eddie Murray não sabe como é que manda em uma empresa, ou seja, como é que deixa um cara cuidar de uma empresa sem nem saber como é que ele manda numa empresa. Ai, ai. Então, o Eddie Murray, ele começou a fazer vários projetos, incluindo da Fazbear Entertainment, que ele acreditava que eram seus amigos, né? O William e o Harry. Acreditava. Então, o Ed Murray, ele tava fazendo um monte de coisa para várias coisas. Inclusive para a Fall Fest. E também para a Chicas Party World. Sim, Chicas Party World, que se não me engano é onde tem a Fatime Chica. Se eu não me engano. E que era uma outra localização da Fazbear focada apenas para a Chica. Animatrônico que meu pai adora. E bem, não sabemos se a Fazbear, né, ela comprou, mas que definitivamente essa ideia veio da Fiona. Ou seja, a Fiona, ela também trabalhava lá dentro da Murray Custom Manor. E bem, a Fiona ela também ainda ajudou a fazer os primeiros modelos dos seguintes animatronics: Fred, Bonnie, Chick e Foxy. Pois é, né? Então a Fiona estava trabalhando bastante e ela foi nessa Fall Fest para poder mostrar
as coisas que tinha lá da Murray Custom Manor. É, mas também, ao mesmo tempo desse período, o Eddie Murray e a Fiona tiveram um filho. E o nome do filho era David. Não sabemos quantos anos ou meses e quando ocorreu a Fall Fest, mas eu acredito que o David já era vivo, né? Já era nascido na Fall Fest. Eu não sei, é minha teoria, gente. Ou seja, agora que tava todo lascado, todo ferrado. Por quê? Porque agora, quem é que queria... Porque, tipo, antes tava mais fácil, né? Era só os dois lá, tudo de boassa. Mas agora um filho, eles têm que ter mais atenção com o filho. Atrasando bastante então, os projetos. Ou seja, é mais trabalhoso agora. Então, realmente ficou mais difícil. Tendo que cuidar, né? Do, da fábrica, da Falfest e agora ainda do filho. E também para poder fazer as coisas da Fazbear. Mas por que o Eddie Murray não foi na Falfest? Pelo simples fato dele estar abraçando muitos projetos. E, bem, estava custando muito tempo, né? Mas acontece, né, gente? E o Eddie Murray, ele não tinha muito tempo pra família. Ele deixou meio que a família como se fosse personagem secundário. Secundário, sei lá como é que fala assim. Se é com C ou com G. Mas deixou, né? De lado. E para poder fazer mais os projetos, né? Para também os seus amigos da Fazbear, né? Mas, infelizmente, quando a Fiona vai nessa Fall Fest, infelizmente, lá tudo pega fogo. Acho que devia ser festa junina. Então, infelizmente, ela acaba morrendo. Crianças, agora sabem por que não deve pular fogueira. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado pra não se queimar. Eu sou maluco. E bem, a Fiona já tinha até avisado que muitos funcionários não estavam ficando muito felizes com o que o Eddie Murray estava fazendo naquela empresa. E muitos já estavam pensando em até mesmo sair daquela empresa. Então, para que meio que seja uma babá pro David, o Eddie Murray constrói um endosqueleto que é como se for que era dos projetos da Fazbear que bem consegue imitar a voz de qualquer um, imitar a voz então da Fiona. Então, adivinha quem que é? Exatamente! O Mimic. E além de imitar a voz, o Mimic também podia mudar o tamanho, imitar hábitos das pessoas, né? Rotina. E, então, isso iria conseguir imitar qualquer um. E qualquer coisa que você fizesse, ele iria aprender, entendeu? Então é aí que ocorre uma onda de funcionários saindo da fábrica e contando tudinho até o projeto do Mimic para a Fazbear, no caso William Afton. Que isso podia ser bem interessante, em algum momento poderia ser da Fazbear. Mas ainda era propriedade do Edwin Murray. Então, enquanto isso, em outro lugar, né?
o David tentando ser uma criança normal, né? Estando ali vivendo com o Mimic. Talvez quando o Mimic estivesse trocando de roupa, ou sei lá, numa atualização, acabou que o David acabou saindo pra fora, nossa senhora. E então acabou sofrendo uma tragédia. Mais uma tragédia na vida do Edwin Murray. David é atropelado. Então, um boneco, no caso o Mimic, então acaba falando para o Edwin Murray fazer mais um para poder tentar trazer a família de volta, né? Não que ele iria conseguir. Ele tentou, mas não deu certo. Na verdade, até deu certo, mas não do jeito que ele queria. Então, ele acaba começando a brigar, né, com sua esposa. Esposa, entre umas aspas. E acaba, então, prendendo ela, né, no computador, onde ela aprendeu tudo, né. Um computador, né, chamado F10N4. Então, depois de ter prendido a Fiona, entre algumas aspas, no... Esqueci o nome. F10N4, lembrei. Ele acaba reprogramando o Mimic para ser o David. Então, chegando assim no segundo Mimic. Gabriel. Oi? Eu não consegui entender muito bem. Você é burro ou o quê? Sou burro. Ah, tá. Mas enfim. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, o Eddie Murray ele acaba aprendendo a programação, né, da Fiona no computador. Sim, isso eu já entendi. Então, ele coloca a programação do filho dele no Mimic. Sim. Então, aí nasce um novo Mimic. Gabriel? Oi? Acho que agora entendi. Você acha? Acho que sim. Então, no computador, para poder tentar proteger o filho dela, acabou criando o Moon.exe para que a vida deste Mimic não bugasse ou tivesse alguma coisa. Então o Eddie Murray ele começa a ficar muito bravo porque o animatronic conseguiu copiar certinho o filho dele. Então, isso deixou ele muito raivoso. E no ataque de raiva, ele começou a bater no animatrônico. Assim então, o Mimic conheceu a violência. Se ele nunca tivesse tido esse ataque de raiva, provavelmente lá no Security Bridge Room, ele nunca iria querer nos atacar, né? Na verdade, nem no Secret of the Mimic. Então, depois de ter espancado o Mimic, o Edwin Murray ele acaba tentando reconstruir o animatrônico. Mas acabou não dando muito certo, então já dava até pra ver que o Edwin Murray já não ligava mais pra esse negócio. Então, com a violência do Mimic, o Mimic foi até a casa do Eddie Murray, pegou o Eddie Murray e colocou ele de escanteio. Então agora, o Mimic, ele passa a meio que ser o Edwin Murray. Rapaz, que foi isso agora, hein? Não, é que eu só tô curioso, né? Eu só fiquei chocado. Ah, tá. Então, o Mimic acaba pegando a voz do Despert, que conversa com a gente, né, durante todo o Secret of the Mimic. E agora, com a violência, o Mimic achou que isso era certo, então começou a matar vários funcionários da
Murray Custom Manor. Nossa senhora, eu nunca lembro o nome dessa fábrica. Top Playtime. Então agora a gente vai lá pro final da década de 70, mais ou menos. Eu vou colocar aqui 1979, beleza, gente? Um cara chamado Arnold, nem sei lá o nome dele, nem sei falar no caso. Ele acabou de terminar o seu turno de 36 horas. Ele tava lá reclamando com o seu gerente por conta do tempo do turno. Então, a Fazbear acaba entrando em contato com ele para então poder recuperar algumas peças dos animatrônicos lá nessa fábrica. Beleza? E nesta fábrica, ele então vai, né? E agora a gente já até sabe por que essa fábrica já tá totalmente falida. O seu dono já estava até desaparecido. E agora tudo aquilo era direito da Fazbear. Então o Mimic até mesmo conseguiu uma consciência. Ele conseguiu meio que prezar pela sua vida. Ele conseguiu ter sentimentos. Ele conseguiu ter um monte de coisa que nós humanos temos. Ou seja, ele virou um humano robótico. Então, agora quando o Arnold descobre isso... finalmente falou o nome dele certo. Já é tarde demais. Então, a fábrica já estava fechada. Ele não conseguia sair de lá. E agora, tudo já era. Então, agora, ele estava presenciando tudo aquilo que estava acontecendo. E no meio do caminho, ele teve, né, que começar a fugir de lá, né? E descobrir muita coisa e pegar algumas informações com o seu Data Diver. E o Data Diver, ele vai ser muito importante porque ele consegue meio que liberar muita coisa e também conseguir uma coletânea de... como é que fala? Uma coletânea bem grande de algumas coisas. Então, o Mimic, ele tava querendo o Data Diver para que ninguém conseguisse entrar mais lá. Para que outras pessoas não descubram. No caso, para outras coisas que as pessoas não descubram o que tá acontecendo lá embaixo. E também não podemos nos esquecer para que ele pudesse aprender mais algumas coisinhas sobre a fábrica, né? Ai, gente, isso aqui tá mais sendo da história do Secret of the Mimic, é que eu também tô esquecendo de falar do resto, entendeu? Mas enfim, ó. Também pelos anos 60, né, provavelmente, Will Afton e sua esposa tiveram seu primeiríssimo filho, Michael Afton! Então, o Michael Afton, ele se tornou o primeiro filho do casal. Mas o Will Afton, ele não queria saber, ele dizia que o filho não era dele. Mesmo o filho sendo dos dois, ele acreditava que o filho não era dele. Então, depois do tempo nasceu a criança chorona, que seria bulinada, nossa senhora, que sofreria bullying pelo seu irmão mais velho, Michael Afton. Nesse meio tempo também a Fazbear Family Designer já teria sido construída e o Harry também já teria tido sua primeira filha e única também, a Charlotte Emily. Gente, todo mundo fica aí. Todo mundo fica tipo, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com a esposa do William? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Gente, eu sei o que aconteceu com a esposa do William. Fala, fala, fala. Era os Beribebs.
Você tá querendo dizer, então, que a esposa do William é os Biribebs? Exatamente, eu sei disso. Ai, ai. Meu Deus do céu, todo mundo sabe que ela é a Balora. Eu acho mais fácil acreditar que é a Balora do que os Biribebs. Pô, gente. Os Biribebs são personagens tão importantes. Importantes? Ele só apareceu uma vez. Ô, gente, com licença, com licença. Eu gostaria de voltar aqui pro assunto, tá bom? Enquanto tá todo mundo aí sabendo, querendo saber o que aconteceu, né, com a esposa do William Afton. Ninguém quer saber do que aconteceu com a esposa do Harry, não é mesmo? A gente tem poucas informações da esposa do William, mas as informações da esposa do Harry, o que tem? Hein? Nada! E ninguém tá nem aí pra esposa do Harry! Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, enquanto o Arnold está acreditando, né, que a Fazbear Entertainment que está falando com ele, sendo que na verdade é o Mimic, ele passa por diversos lugares, como a sala da Jack in the Box, e muitos outros, né? E a Jack ainda acaba revelando meio que um detalhe, que ela tem um rosto todo branco, podendo ser meio que a Puppet. Ou seja, talvez o rosto da Jack seja o rosto da Puppet. Eu vou colocar as duas aí comparando, tá bom? Tipo, eu acho que realmente parece bastante. Eu não sei, tirem suas conclusões aí, tá bom? E o Arnold até mesmo passa por uma Spring Lock. Ou seja, provavelmente o Edwin, ele recebeu esse projeto da Fazbear. Ou seja, as Spring Locks existem há bastante tempo também. E também ele passa, né, o Arnold, ele também passa por uma região que é a do White Tiger, alguma coisa assim, que era inspirada na pelúcia preferida do David. E a gente vai conseguindo cada vez mais a parte do... Como é que é o nome? Esqueci o nome, do Moon.exe, lembrei. Do Moon.exe, que é que, no caso, o berço da criança, que vai ser bem útil pro final secreto. E quando chega lá para as 4 da manhã, o Arnold se encontra com duas opções. Ou ele deixa o Data Diver no inventário, ou ele vai mais profundo, mais para baixo, né, da fábrica. E se você escolher colocar o Data Diver no inventário, você vai pro final ruim, né, que a van aparece magicamente dentro da fábrica, você vai, consegue fugir, e aí... Pô, Gabriel, mas cadê o final ruim, cara? Isso é pra gente poder fugir ao final bom. Eu posso terminar de explicar? Ai, calma, Nossa. Então é aí que a gente descobre que o Mimic quer o Dispatch. E o Mimic aparece dentro da van pra arrancar nosso pescoço. Aí por que o Mimic arranca nosso pescoço? Pelo simples motivo que ele não queria que ninguém soubesse do que estava acontecendo naquela fábrica. Mas assim, se alguém descobrisse, fosse lá, tipo, uma investigação policial, ele poderia imitar a voz e arrancar mais pescoços. Acho que isso seria bom pra ele. Ele deveria ter utilizado um pouquinho mais de neurônios. Ah, peraí, ele não tem, né? Já que ele é um robô. E se a gente escolher outro final, né? Indo mais pra baixo, a gente descobre que o Edwin Murray estava também fazendo, né? Os projetos da Fazbear Entertainment, a pedido, né? O que você vê, né? Um cabeção do Fred. E também até mesmo mais alguns protótipos de Spring Locks para poder ser utilizada para funcionários e também para automatizar os animatronics para que eles possam andar pela pizzaria. Péssima decisão! Odeio esses animatronics que ficam andando para poder matar a gente durante o jogo! Desculpa por estourar o ouvido de vocês. Então até aparece o Mimic. Pois é, né? Aparece até um Mimic.
E a F10N4, que estava nos enganando, ela impede a gente chegar até o segredo. Secret of the Mimic! Mas aí, né, a gente vai drenando totalmente toda a energia dela, colocando, né, as Spring Locks no corredor. Ela revela, né, que ela foi a primeira inteligência artificial que o Eddie Murray fez. E, então, isso seria até mesmo capaz, né, de da gente poder ir, né, até a casa do Eddie Murray. Numa sala, no caso, a gente estava numa sala de segurança, que é igualzinha do FNAF 1. O modelo da construção, porque um monte de monitores na parte que teria meio que os posters. Então, se a gente ter, no caso, a gente vai até casa, a gente descobre que não tem nenhum Eddie Murray. E se a gente, e então, e se a gente ter terminado todos os minigames do Moon XZ, a gente consegue pegar o tigrinho do David. Inclusive, um fato bem curioso. Essa casa aí é a casa do Five Nights at Freddy's 4. Pois é, a casa do FNAF 4, hein? Mas, obviamente vai ter algumas mudançazinhas. Mas ainda assim, é a mesma casa. Então você tá me dizendo que a casa do Eddie Murray também é a casa do William Afton? Exatamente, meu chapa. Eu ainda não entendi. Oh, meu Deus do céu. Assiste de novo pra você entender. Beleza, então. Então, a gente chega em algum dos finais que o Mimic acaba nos perseguindo. E então toda a fábrica começa a pegar fogo e a gente tem que ir até a van. Nesse final, corre uma coisa que eu adorei. A gente batalha contra o Mimic! Pausou o vídeo, caramba. Mas por que isso aqui não para? Então a gente consegue fugir. Mas o Mimic, ele acaba chegando. Destroça o vidro. A gente cai junto com o furgão. Aí ele pega como é que fala? O Data Diver. E no fim, eu taxo esse final como o final verdadeiro, né? Mas enfim. Ele consegue pegar o Data Diver. Triste, né? Então, depois de ter terminado todo mundo XZ, né? No final secreto, a F10N4 ela acaba liberando, né? A música da Naninha, né? Mudando totalmente a Data Diver para essa musiquinha. Então a gente chega lá no quarto do David, que é o mesmo quarto da Criança Chorona, né? Do FNAF 4. E aí então que o Mimic surge do armário, a gente tem que tocar a musiquinha direitinho, senão ele arranca nosso pescoço. E aí então é aí que ele vai mimir. Mimir. Então acaba o jogo. Então a Fazbear volta lá, né, pra poder pegar totalmente os ativos. E depois, e agora até mesmo eu comecei a acreditar que o final secreto é o verdadeiro final, né? Então o Will Afton, ele pega tudo e até mesmo fica com a casa do Eddie Murray. Mas enfim, agora nós temos que partir lá pra 83. 1983, a Fazbear já tinha lá um local, a Fazbear Family Diner, tava dando muito certo. Até que então ocorre uma coisa. No caso não ocorre uma coisa não, mentira.
Então, o Harry Emily, ele acaba construindo a Puppet com, provavelmente, a Jack. Ele acaba, construindo a Puppet para poder proteger a sua filha, a Charlotte Emily. E até mesmo o Harry e o William, eles acabam construindo novos animatronics. O que são esses novos animatronics? Fred, Bonnie, Chuck e Foxy, nas formas que vocês líderes animatronics. Então, em uma noite chuvosa, Short acaba ficando pro lado de fora da pizzaria. Puppet estava com muito peso e não conseguia sair, peso de presentes, tá bom? Ela não estava conseguindo sair direito da caixa. Então, a Short, ela acaba morrendo naquela noite. Por William Afton, por pura inveja do seu amigo, o Harry Emily. Ele acaba matando assim então a Charlotte. Então, provavelmente foi nisso que acabou desencadeando um trauma na criança chorona. Porque uma criança morreu naquele local. Isso provavelmente desencadeou um trauma enorme na criança chorona. Então agora a criança chorona, já com trauma daquele lugar. E com o seu irmão aproveitando disso, fazendo bullying com a criança. Oh meu Deus do céu, mas Michael Afton só ajuda, né? Então, foi aí que no aniversário da criança, o Michael Afton, junto com seus amiguinhos, ele acaba pegando o seu irmãozinho, colocando dentro da boca do Fredbear, e o Fredbear acaba mordendo a cabeça da criança. Pois é, né? Isso acabou causando que o local fosse fechado. Então agora passou mais 2 anos e um novo local foi aberto. A Circus Baby Parties World. Não, mentira. Não tem Parties World, não. Falei errado. A Circus Baby Entertainment Worlds. E que lá agora se iria dar tudo certinho. Se não acontecesse o MCI, o Missing Children Incident, o incidente das crianças desaparecidas, que foram 5 crianças que desapareceram. E por conta de um ser humaninho que estava dentro da roupa de um animatrônico. Gente, aqui eu tô falando mais resumido, tá bom? Que no anterior, do Secret of the Mimic, eu tava vendo um vídeo aqui, pra poder contar, toda a história. Que eu não lembro, muito bem do Secret of the Mimic, aí acabei contando detalhe por detalhe. Mas aí agora aqui eu tô começando a contar menos detalhes porque eu já sei, entendeu? Eu tô começando a contar mais resumido. Esse ser humaninho, ele tava na roupa do Spring Bonnie. E a polícia até chegou a prender uma pessoa que era suspeita, o William Afton. Mas não tinham certeza se era ele ou não, por isso acabaram liberando o William Afton. Aí se soubessem que foi o William Afton. Então, essas 5 crianças acabaram desaparecendo na noite de 26 de julho de 1985 por um cara vestindo uma fantasia
de um coelho amarelo na calada da noite. Um tempo depois, outra tragédia ocorre. Meu Deus do céu, mas meu Deus, só tem morte nesse jogo. Que é a filha do William Afton acaba morrendo. A Elizabeth Afton. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar uma coisa. O Harry e Emily nessa época já estava bem afastado, tá bom? Então, a filha dele, a filha do William Afton, acaba se aproximando bastante na Baby. E o que aconteceu, todo mundo já sabe. Acontece, né? Eu tive que calcular aqui quanto tempo eu queria ter, porque eu não pensei direito, mas enfim. Enfim. Então, foi aí que, bem, o local iria ser fechado. Então, o William Afton, ele utilizou a desculpa de que teve um vazamento de gás. Ele então percebe que os olhos da Baby, da Circus Baby, né, tinha mudado de azul para verde, que eram os olhos da Elizabeth. Não é essa Elizabeth. Então, e que inclusive os fantasmas animatronics são os animatronics, né? Que são os animatronics mais avançados de qualquer outro animatronic. Eles tinham espaço para guardar crianças dentro deles. No caso, só Baby e o Fantasma Fred. Porque a Balora e o Fantasma Fox, eles copiavam a voz dos pais. Peraí. Mimic! Então. E eu esqueci de falar uma coisa. Enquanto a criança chorona tava lá no hospital, quase morrendo, ela acaba sofrendo um pesadelo com os Nightmares animatrônicos. Então, no hospital, ela acaba morrendo. Tururu! Então, a Fazbear, ela acaba construindo um novo local. Mas isso nós iremos falar na parte 2 desse vídeo. Porque, tipo, gente, esse vídeo já tá muito longo, tá bom? Então, foi isso. E tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.